repensar essa questão do culto. Como é que está a glória de Deus lá na sua igreja? Como é que está a glória de Deus? Vamos fazer a igreja ser relevante nesse mundo, irmãos. Vamos pensar na relevância da minha vida enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar na nossa vida enquanto maridos, enquanto esposa, enquanto filhos, enquanto vizinhos, enquanto empregados, enquanto estudantes, em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. E, ó Deus, na convicção de que o Senhor sabe de todas as coisas para nós. Muito obrigado por isso que o Senhor preparou essa manhã para nós. Obrigado por essa convenção que no teu projeto estava preparado para que nós estivéssemos aqui discutindo coisas concernente ao Senhor, concernente à missão, concernente ao reino. Muito obrigado por esse momento. Obrigado pela mensagem, ó Deus, que será, ó Deus, trazida aos nossos corações daqui a pouco, que o Senhor preparou para que nós fôssemos instruídos e voltássemos para os nossos estados e ali, meu Deus, nós, de forma proficiente e eficiente, estivéssemos manifestando a tua reputação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Ofereça a Deus agora um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é quando você oferece uma adoração, quando as circunstâncias, o corpo, dizem que você não deve adorar. As dores dizem que você deve ficar sentado, deve ficar na sua casa, o frio é muito grande, o calor, você perdeu seu pai, sua mãe, sua esposa, você não pode adorar. E é nesse momento que a Bíblia diz: louvem o aflito e o necessitado. A Bíblia diz também: liberta-me para que eu te louve. Libera o teu coração para adorar o Senhor em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos agora. Levanta as suas mãos agora. Em nome de Jesus. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor, digno de ser louvado. Ele está aqui. Ele está aqui. Agrada-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do coração. Porque está sentado
Nós queremos convidar o pastor Adevaldo Ramos, está vindo aqui já. Irmãos, ontem pela manhã nós tivemos nesse auditório uma palestra em que muitas pessoas puderam ouvir sobre sermos simplesmente corpo de Cristo, sermos iguais. E é bom quando nós estamos aqui reunidos, não mais como pastores, líderes, mas estamos aqui como ovelhas do Senhor. Não é verdade? Nós agora somos todos ovelhas do Senhor. E somos ovelhas que têm pastor. Porque o nosso pastor é Jesus Cristo, a quem amamos e servimos. Graças a Deus. Algumas comissões precisam trabalhar. E após a mensagem, orando, pedindo a bênção do Senhor para o pastor Adevaldo e por nós, para que a palavra de Deus possa realmente fazer aquilo a que lhe é destinado. Pai, muito obrigado por esse ambiente acolhedor, de espiritualidade saudável, por esse ambiente fraterno que temos vivido nesses dias, pela paz que reina em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos serenos e preparados para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar segundo a Tua graça. Usa Teu servo, Senhor, a quem tens preparado para este momento, e também o nosso coração seja solo fértil para a boa semente. Amém. Graças a paz, irmãos, bom dia. Alegria muito grande estar com os amados irmãos e irmãs. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, e no capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, antes de começar a conversar com os irmãos sobre esse texto, eu queria, já conversei ontem com o pastor Cláudio Oli, e sob permissão dele, eu queria falar com os irmãos sobre um movimento que nós estamos ajudando, a Visão Mundial está ajudando a deflagrar no Brasil, que se chama Movimento Democracia Viva. Esse movimento nasceu no coração de um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, que sentiu uma profunda indignação pelo que estava acontecendo no seu estado, a violência, a corrupção, etc., e evoluiu para um grande manifesto evangélico contra a corrupção, tomando uma posição clara nesses dias difíceis que o Brasil está vivendo, deixando claro que nós queremos que todas as denúncias sejam de fato investigadas, mas com pleno direito de defesa, com seriedade. Não queremos que o governo vire um carnaval, não queremos aventureiros tomando decisão pelo nosso país, queremos a normalidade democrática e queremos, acima de tudo, a justiça de acordo com os princípios legais que nutrem uma democracia. E uma outra coisa que nós pedimos é uma reforma política no país, uma reforma política séria e profunda, que faça com que os políticos não sejam mais os senhores do seu mandato, mas que o mandato permaneça na mão de quem deve também permanecer, que é o povo, que elege com o objetivo de que aqueles senhores e senhoras cuidem do bem comum, o bem de toda a nação. Então, a ideia é recolhermos 1 milhão de assinaturas e levarmos para Brasília num ato público. Aqui o cabeçalho diz assim: exigências da justiça cristã. A verdade que recebemos, nossos valores
e a memória das lutas de nossos antepassados não nos permitem aceitar a vida no sofrimento, na miséria e na injustiça em que vive a imensa maioria do povo brasileiro. Nem por igual razão a criminalidade e a violência que assolam o país. Repudiamos as ações de corrupção que aviltam os diversos setores da administração pública, bem como todos os atos daqueles que buscam um enriquecimento fácil à custa da pobreza e miséria do povo. Não aceitamos a impunidade dos crimes que têm marcado nossa história. Exigimos que os poderes da República cumpram e façam cumprir a Constituição. Exigimos dos poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis, federal, estadual e municipal, o compromisso total com soluções justas para as angústias da hora presente. Reivindicamos o fim da impunidade pelo aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico legal, visando a devida atribuição de responsabilidades a quem de direito, de modo adequado e oportuno, principalmente no que tange aos crimes contra a vida e o bem público. Apelamos ao governo pela criação de condições de moradia, saúde, educação e trabalho condizentes com o valor inestimável da pessoa humana. Assim agimos por julgar que uma nação tão rica como o Brasil pode propiciar a seus filhos melhor qualidade de vida, se houver determinação e empenho em combater o flagelo da violência, corrupção e impunidade, e prover moradia, saúde, educação e trabalho para todos. Assinamos por amor a Deus e sua justiça. E aí é um movimento, já está correndo o Brasil, os presbiterianos assumiram, os metodistas assumiram. Dia 20 agora eu vou estar na convenção da Batista Brasileira do Estado de São Paulo. Eles estão prontos a assumir isso também como um projeto no qual eles querem desenvolver, e aqui eu estou apresentando aos irmãos, se os irmãos entenderem que tem direção de Deus para isso. Esse documento vem secundado por um manifesto que diz o seguinte: manifesto à nação brasileira nessa hora de angústia. Lamentamos ver instituições do Estado maculadas por uma sucessão de denúncias que causam vergonha e pesar ao povo honrado dessa nação. Lamentamos que a história brasileira venha sendo marcada pela prática da apropriação do Estado para fins opostos aos interesses da sociedade, onde é desconsiderado o exercício da função pública em benefício do povo, de quem legitimamente emana o direito de governar. Exigimos que os poderes executivo, legislativo e judiciário investiguem de modo transparente todas as denúncias e suspeitas de corrupção, cobrando responsabilidades e garantindo o pleno direito de defesa, cumprindo assim suas funções constitucionais. Exigimos uma reforma política capaz de impedir o aparelhamento do Estado e a prática da administração da coisa pública para interesses escusos e particulares, que mantenha o mandato público nas mãos do povo e liberte a prática política do poder econômico. Exigimos a priorização da agenda social, de modo a arrancar do estado de pobreza e miséria parcela significativa da população que sobrevive em condições desumanas. Exigimos a garantia da normalidade democrática, de forma a assegurar a integridade das instituições que constituem o Estado. Assumimos o compromisso de orar pelas autoridades constituídas, reconhecendo que toda autoridade provém de Deus e deve ser exercida para a promoção da justiça e da paz. Assumimos o compromisso de, juntamente com todas as forças vivas da nação, exercer vigilância cívica sobre as autoridades constituídas, visando a preservação e defesa da vida como um valor fundante da ética. Assumimos o compromisso de dar nossa contribuição para a construção de um Estado laico e de uma nação justa, livre e igualitária. Diante dessa missão, conclamamos o povo cristão a subscrever o abaixo-assinado anexo, para que possamos demonstrar, junto aos poderes da República em Brasília, nossa indignação, nosso protesto por medidas eficazes e nosso compromisso de luta e de vigilância cívica. Isso é o movimento Democracia Viva. Quem quiser saber mais sobre ele é só entrar no site da Visão Mundial, www.visãomundial.org.br. Lá na página de rosto tem uma chamada para a Democracia Viva. Clica em cima da chamada Democracia Viva, vai aparecer esse logo aqui, e aí você vai ter todas as explicações maiores sobre
sobre o movimento e também outros links para você conhecer mais. Essa folha pode ser multiplicada à vontade, só tem que tomar o cuidado de que as assinaturas estejam sempre debaixo do cabeçalho. Não pode fazer uma página só de assinaturas. Tem que ser assinaturas e o cabeçalho na mesma página, porque para ter efeito legal, para ficar claro que quem quer que tenha assinado aqui teve pelo menos a oportunidade de ler o que está aqui. Então é um movimento que nasceu dentro da igreja evangélica, principalmente entre os evangélicos clássicos, né? Os que guardam relação com a reforma. Os grupos mais extremados do neopentecostalismo não foram e nem serão contatados, porque nós entendemos, como ficou demonstrado no flagrante da Polícia Federal agora recentemente, que esses grupos se deixaram também cooptar por esse mar de corrupção que tomou conta do nosso país e perderam então a credibilidade e a autoridade moral para assinarem conosco contra alguma coisa que eles têm praticado indistintamente, indiscriminadamente e eu diria inadvertidamente. Oro por eles, peço a Deus que tenha piedade de todos aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo, mas a gente tem que deixar claro que há padrões das Escrituras que são inegociáveis e principalmente os padrões éticos da Escritura são inegociáveis. E que quando em nome de Jesus Cristo alguém negocia um padrão inegociável das Escrituras, fica claro que o nome de Jesus Cristo está sendo usado como o nome de Pilatos no credo. É só para ele ter uma referência, mas não significa nada. Então, só significar o nome de Jesus Cristo só tem significado nos lábios daqueles que o honram com a sua vida e com o seu compromisso. Então, eu já entreguei ao presidente, ele tem uma cópia, eu queria deixar aí diante da liberdade dos irmãos e irmãs, e deixando claro que já conversei com a vossa direção, então estou fazendo isso sob permissão. Os irmãos têm o acesso, que se quiserem participar, para nós seria uma grande alegria. Eu gostaria de conversar com vocês, dentro do nosso tema de família, sobre esse chamado de Jesus. Ontem nós falamos que a alegria é um dos princípios do avivamento de uma família viva, e que quando a alegria vai embora, só Jesus Cristo pode recuperar a alegria da família, porque sem a alegria a família mingua, murcha, perde o seu vigor, perde a sua força. E hoje eu queria falar sobre a batalha que acontece a partir da família, dentro da família, e o quanto nós precisamos nos submeter a Jesus Cristo pela nossa família e com a nossa família. O Senhor Jesus disse que era para ir a Ele todos os que estavam cansados e sobrecarregados e que Ele os aliviaria. E esse primeiro chamado de Jesus é um movimento único, né? Vem a mim, eu o alivio. E a ideia é mais ou menos como se alguém estivesse carregando 100 quilos nas costas e de repente alguém viesse e tirasse os 100 quilos das costas dele. Pronto, ele foi aliviado. Essa é a ideia que Jesus passa aqui. Você está cansado, está sobrecarregado, você vem até mim e eu tiro o fardo que está em cima das suas costas. Então você vai ficar aliviado. Mas esse é só o primeiro movimento. Tem o segundo movimento. O segundo movimento é o de ir em direção ao descanso. Descanso é muito mais do que alívio. Alívio é não estar mais carregando 100 quilos nas costas. Descanso é ter recuperado as forças, ter recuperado as condições físicas, ter recuperado a tranquilidade, o coração estar voltando a bater normal. Isso é outro caminho. E aí Jesus disse que para o descanso precisava um caminho mesmo. E ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Então, primeiro é o alívio. O alívio chegou em Jesus, já é aliviado, ele tira o fardo. Mas tem um segundo momento que é o de descanso. Aí o descanso significa que a gente se submete a um outro jugo, que é o jugo de Jesus, o comando de Jesus, e aí passa a aprender com ele, e aí aprende com ele a ser manso e humilde de coração, que é o que ele é. Então ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí então a gente vai achar o descanso. E a vantagem de substituir o jugo que nós tínhamos pelo jugo de Jesus é que o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve, né? Mas está sob o comando dele, senão não encontra descanso. Encontra o alívio, mas não encontra descanso. E eu acho, inclusive na igreja, eu acho que tem muita gente assim, que veio e encontrou alívio, mas nunca encontrou o descanso, nunca deu o passo do descanso. Ele só fica no passo do alívio. É como o Saul, quando o Davi tocava água. Davi tocava água, o demônio ia embora. E o Saul ficava aliviado. Mas aí o Davi ia embora, o demônio voltava. Não é? Porque o Saul não dava o passo para o descanso. Ele não se submetia ao jugo de Jesus, ao jugo de Deus. Ele não se submetia. E ele não ia aprender com Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então ele não achava o descanso, porque descanso é uma operação de Deus na vida do sujeito. E é uma operação que Deus faz na vida daqueles que se submetem ao jugo de Cristo, ao comando de Cristo. Porque é uma coisa que nós precisamos resgatar. Há um evangelho novo aí, que eu estou usando a palavra evangelho só porque, para os irmãos saberem que eu estou falando de uma mensagem que está pregada, mas que na verdade de evangelho não tem nada, que só prega que o sujeito vai ser aliviado por Jesus e que ele não precisa se submeter a mais nada, porque na verdade é Jesus que se submete a ele. E aí tudo que ele precisar, Jesus vai fazer. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras dizem o seguinte: se você passar por Jesus, ele tira o fardo das suas costas naquela hora. Mas se você não se submeter, você não vai encontrar o descanso. Você não vai encontrar o descanso. Se você não aprender dele, você não vai encontrar o descanso. Não, você não vai conseguir. Não vai conseguir. É num caminho com ele que você encontra a plenitude da sua obra graciosa. A obra graciosa do Senhor é uma obra de transformação. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Não é? Antes, se você fosse resumir a lei de Deus numa única palavra no passado, você o resumiria na palavra não. Não. Não matarás, não mentirás, não cobiçarás, não. Por que não? Porque a própria lei já indica, quer dizer, se você ficar solto, você vai matar, você vai mentir, você vai cobiçar, porque está na sua natureza. Então é não. Então a lei atacava a sua tendência natural, não resolvia a sua tendência natural, só dominava a sua tendência natural, mantinha a sua tendência natural sob controle, mas não resolvia. A graça veio para resolver a tendência natural, para que a lei não precise mais dizer não para mim, como se isso fosse algo que eu vou fazer naturalmente. Agora não, agora sob o poder do Espírito Santo, a graça de Deus há de me transformar de glória em glória a sua imagem. O Espírito Santo há de me fazer cada vez mais parecido com Jesus, e eu vou ser cada vez mais alguém que quer fazer a vontade de Deus, por obra do Espírito Santo. Isso é a graça, é isso que a graça de Deus vem fazer. A graça de Deus vem me fazer ser o que eu não posso ser pela minha própria força, que é ser gente como gente deve ser. E gente como gente deve ser é gente como Jesus de Nazaré. Tá certo? Então a graça vai me fazer isso. Isso que é a graça de Deus.
Eu estava falando uma vez com um amigo, ele falando da graça, não, porque a graça, porque a graça, porque a graça. Eu falei, escuta, eu também falo da graça, mas eu não falo do jeito que você fala, não. Ele disse, não, mas você tem de falar. Eu falei, não tem não, você está errado. Ele falou, não estou errado. Eu falei, tá sim, para você a graça é um grande colchão. Sabe aquelas cenas de Hollywood que o cara pula do 20º andar? Então, você está assistindo o filme e você não vê, é lógico, né? Mas do lado onde ele pulou, onde o dublê dele pulou, tem um colchão de uns 3 metros de altura. E ele cai em cima daquele colchão. E aquele colchão amortece a queda dele, ele vai baixando, 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 até que a queda foi toda amortecida, pronto, ele sai dali inteiraço. Não aconteceu nada, o colchão amorteceu. Tem gente que fala da graça de Deus como se a graça de Deus fosse um colchão de amortecimento. Não importa o que você faça, a graça te entende.